Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. A discussão de Donald Trump, ela é confusa em muitos aspectos, mas, na verdade, segue uma linha. Isso vale para a Ásia, para a Europa, para seus vizinhos de América do Norte, o México e o Canadá. Mas América Central e América do Sul têm, nessa política externa de Trump, um tratamento à parte e que deve ser tomado pela América do Sul e pela América Central como inaceitável. O tratamento previsto nessa política externa. Trump, ele parte do América para os americanos, de Monroe, na sua dubiedade, né? Porque já na origem havia a dubiedade de dizer fora espanhóis, fora ingleses, fora franceses, holandeses. A América é dos americanos e para os americanos. Havia sentido histórico, pontual. Mas havia também uma doutrina implícita que tornava esse lema de Monroe dúbio, porque insinuava e na prática estabelecia que a América para os americanos significava a América para os Estados Unidos. E que toda a América, fora do território dos Estados Unidos, deveria ser enxergada pelo poder político nos Estados Unidos, pelo poder militar nos Estados Unidos, como esfera de influência. E em muitos momentos da história, como um quintal, onde os Estados Unidos agiam sem preocupações com satisfações a outros, derrubando governos, instalando ditaduras sanguinárias e maculando definitivamente essa história que ainda está no imaginário mundial para muita gente, de que os Estados Unidos são o centro inspirador dos princípios democráticos, o país que realiza, até ao limite possível, a democracia e o Estado de Direito. Isso não é verdade nem lá dentro, e muito menos na relação com o mundo, mas particularmente com a América Central e com a América do Sul. Mas há uma outra particularidade na política externa do Trump. O secretário de Estado, Marco Rubio, ele tem um ódio pessoal por Cuba, ou pelo regime cubano, e pelo regime venezuelano. Os pais de Marco Rubio eram de Cuba. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas eles eram de Cuba. E o ódio dele ao regime cubano ampliou-se e passou a tocar também a Venezuela. Alcançou a Venezuela. Estendeu-se a Venezuela. O Marco Rubio, em visita à América do Sul, esteve na Guiana e depois no Suriname. E na Guiana foi firmado uma espécie de acordo entre Estados Unidos e Guiana. E o Marco Rubio fez questão de anunciá-lo nos seguintes termos: os Estados Unidos vão proteger a Guiana e, particularmente, a Exxon e seus interesses.
a ExxonMobil, a gigante americana de petróleo, que extrai, explora, produz petróleo, no sentido de produção industrial, na Guiana. Esse petróleo descoberto pela Exxon há mais de 10 anos mudou as coisas na Guiana. O PIB deu um salto, a arrecadação do Estado deu um salto, e a Guiana passou a progredir consideravelmente em razão dessa descoberta. País muito pobre. Mas há a questão de Essequibo. Por isso, Rubio disse que qualquer ação da Venezuela em relação a Essequibo poderá ser respondida militarmente pelos Estados Unidos. E aí, com toda aquela arrogância, né? Nossa marinha não é fraca, é uma marinha bem equipada, como se o mundo não soubesse disso. Não soubesse do poderio não só da marinha, mas de todas as armas dos Estados Unidos. Não há necessidade desses momentos em que a insegurança é manifestada. Isso é insegurança. Precisar ficar dizendo que os Estados Unidos têm forças armadas poderosas. Todo mundo sabe disso. Diria Nelson Rodrigues, até os paralelepípedos na rua sabem disso. Mas é uma declaração de Marco Rubio perigosa, irresponsável e oportunista. Muito oportunista. Porque a preocupação não é com a Guiana. E também não é exclusivamente com os interesses de uma empresa americana, a ExxonMobil. A preocupação é abrir caminho, inclusive político, via Guiana, para a realização de algo que os Estados Unidos, tanto no Pentágono quanto no Departamento de Estado e na Casa Branca, planejam há muito tempo. Os Estados Unidos querem ter uma base militar na Amazônia. E não uma base qualquer, daquelas que podem ser desmobilizadas em 3 dias. Uma base importante. Já vamos falar sobre isso. Mas ele ameaçou a Venezuela e o chanceler venezuelano, o Gil, Ivan Gil, ele disse que Marco Rubio não deveria se intrometer nesse assunto, que não é um assunto que tenha a ver com os Estados Unidos. O Maduro foi além. Ele disse que Marco Rubio age como um imbecil. Disse que a Venezuela não é ameaçada por ninguém. E aí, o discurso à maneira de Maduro, típico do Maduro, porque é a pátria dos libertadores, é a pátria de Bolívar. E aí xingou o Marco Rubio de imbecil. Isso está num ato oficial, foi num ato oficial que o Maduro declarou isso. Esses projetos da Exxon fizeram da Guiana, com seus 800 mil habitantes, um país prestes a se tornar, per capita, que tem 800 mil habitantes, o maior produtor de petróleo, à frente de Catar e Kuwait. Per capita. Não é o maior produtor de petróleo do mundo, maiores reservas, nada disso. Mas mostra o impacto que isso pode ter para a população local, porque muitas vezes não tem. Muitas vezes o petróleo tem o seu lucro, o lucro da sua comercialização, ficando majoritariamente com a empresa, e sobra algum ali para dirigentes locais, não é? Mas não transforma a vida da população. Isso acontece no Brasil.
O Rio de Janeiro é o estado que mais produz petróleo no Brasil. Mas os ganhos sociais decorrentes da existência desse petróleo são insignificantes. Isso não transformou socialmente o Rio de Janeiro. Não eliminou a miséria, não arrancou alguns milhões da pobreza. Não fez isso, embora tenha enriquecido alguns. E o Marco Rubio assinou um memorando de entendimento para impulsionar a cooperação em matéria de segurança. E aí, esses memorandos têm sempre ali uma hipocrisia quase irônica, né? Dizendo que os dois países concordaram em realizar patrulhas marítimas conjuntas. Isso foi antes do memorando. Mas é claro, né? No papel está um movimento de defesa mútua, mas convenhamos, né? Não é isso. É unilateral. O presidente da Guiana, o Irfan Ali, disse estar muito satisfeito com, atenção, a garantia dos Estados Unidos de salvaguardar a integridade territorial e soberania da Guiana. Perfeito. Tudo bem. Mas, aí é que está, esse é o ponto, o enviado especial dos Estados Unidos para a América Latina, Maurício Claver Carone, disse que a administração Donald Trump considera estabelecer com a Guiana uma relação semelhante à que mantém com nações do Golfo Persa, que abrigam tropas americanas como um muro de contenção contra o Irã. Esse é o objetivo dos Estados Unidos. Esse é o objetivo dos Estados Unidos. Ter uma base na Amazônia, mas não só isso. Rubio se reuniu com o pessoal da comunidade do Caribe, lá na Jamaica, visitou o Suriname, né, aqui na América do Sul. Então, América Central, Caribe, América do Sul, esteve nas três regiões, e disse que a imposição de tarifas sobre navios chineses é uma realidade, argumentando ser perigoso que o único país do mundo construa todos os barcos. Bom, então, que os Estados Unidos construam, voltem a construir barcos mercantes. Simplesmente impor tarifa, o resultado é encarecimento das relações comerciais globais. O frete fica mais caro, o transporte das mercadorias fica mais caro, não é? O chanceler da Venezuela, Ivan Gil, ele disse que são bravatas de Marco Rubio. Disse que a Venezuela não precisa nem busca conflitos. E no Telegram mandou o recado: tire o nariz dessa controvérsia. Recado para o Marco Rubio. Mas a questão de Essequibo, ela é complexa. Porque é indiscutível que Essequibo era da Venezuela. Porque era da Espanha. E com a independência da Venezuela, quando há, anos depois, o reconhecimento, há a transferência imediata do que era da Espanha para os países que se tornaram independentes. Inclusive, houve o período de Gran Colômbia, né? E depois a independência de cada país. Da Bolívia, do Peru, do Chile, do Equador e da Venezuela. A Guiana não estava em mãos espanholas. Ali estava a Holanda e, pressionada pelo Império Britânico, a Holanda cede terras e fica com o que é o Suriname.
e a Guiana passa para mãos inglesas. Os ingleses roubaram esse equibo da Venezuela. Aliás, roubaram também um pedaço de terra do Brasil. Isso no século XIX. Roubaram. Com armas nas mãos. É um assalto. A Venezuela e o Brasil foram assaltados pelo Império Britânico. E com armas foi imposta a esses dois países, Brasil e Venezuela, a perda de terras. E no caso da Venezuela, um pedaço muito maior, que é esse aqui. No final do século XIX, o assunto foi discutido. Houve uma espécie de mesa de negociações para dali sair uma conclusão com ares de direito internacional. Participaram Império Russo, ainda estavam lá os czares, Império Britânico e a Venezuela, representada pelos Estados Unidos. Uma representação que também lhe foi imposta. E os Estados Unidos não estavam nem um pouco preocupados com a reivindicação venezuelana. E já havia passado o tempo de guerras entre Estados Unidos e britânicos. Estavam lá atrás, no tempo e na história. Os Estados Unidos penderam para a posição britânica. E o czar fez a mesma coisa. O czar não tinha nenhum interesse em agradar aos venezuelanos. E como senhor de um império, ele tinha a visão do império. E assim ficou estabelecido que aquilo era britânico. O tempo passou, vem a independência da Guiana, vem a discussão na ONU a respeito do assunto. A Venezuela não para de reivindicar aquela região. E a ONU, em 66, diz o seguinte: não, aquele acordo, de fato, tinha problemas. Então é preciso negociar, estudar o assunto. Isso há quase 60 anos, são 59 anos dessa decisão da ONU. E nada aconteceu. A Guiana não tem culpa de coisa alguma. A Guiana não existia como país independente, como nação independente. E quando ela se torna independente, ela não tem nenhuma responsabilidade no que fizeram os britânicos. Pelo contrário, o povo da Guiana também foi vítima em larga escala do colonialismo britânico. A Guiana não tem nada com isso. Mas a Venezuela também não. A Venezuela foi a vítima. Ela foi roubada pelos britânicos. É fato que, em certo momento, o Hugo Chávez visita a Guiana e diz, isso nunca foi colocado no papel, mas diz o seguinte: não, nós somos povos irmãos, fiquem com esse equívoco. Não estou preocupado com isso. Mas isso não foi estabelecido como um tratado. Foi uma declaração do Hugo Chávez. Chávez ficou doente, morreu, o Maduro o sucedeu, era vice-presidente, aí o sucedeu e foi eleito, etc. Há descoberta de petróleo. Isso. Há o cerco à Venezuela com as sanções dos Estados Unidos. E um país que vai perdendo sua riqueza, já não tem peças de reposição para PDVSA, que é responsável por 96% das divisas que entram na Venezuela. É petróleo. Começa a faltar insulina, começa a faltar remédio, começa a faltar peças de reposição para a indústria.
bens de consumo vão desaparecendo, há um empobrecimento geral. As sanções são terríveis. A coisa foi amenizada quando Rússia e China começaram a ajudar a Venezuela, a mandar equipamento, mas timidamente, porque também não queriam entrar em choque com os Estados Unidos e suas sanções. Mas a PDVSA foi recuperada em larga escala, em larga medida, embora ainda produza muito menos do que produzia antes da crise. E a Venezuela volta a olhar para esse equívoco. Houve essa declaração do Hugo Chávez? Sim. Mas houve a declaração da ONU dizendo que o que foi acertado em 1899 é fragilíssimo, não tem base. Foi um acordo entre impérios. E a Venezuela foi a vítima. E agora os Estados Unidos entram no assunto, não só em defesa da ExxonMobil, empresa americana gigantesca, não só em defesa dos interesses econômicos, mas os Estados Unidos também estão de olho no petróleo, porque há também empresas chinesas que têm contrato com a Guiana, mas os Estados Unidos querem uma base militar na Amazônia. E eis que esse atrito, essa controvérsia entre Venezuela e Guiana abre essa possibilidade. E é preciso que países como Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, os que têm território amazônico, os países amazônicos, se posicionem. Não há por que admitir uma base militar, e não é, repito, algo que possa ser desmontado em 3 dias. É uma base para valer o que os Estados Unidos planejam. Não há por que aceitar isso na Amazônia. Isso atende a outros muitíssimos interesses econômicos, geopolíticos, e a América do Sul não pode passivamente, simplesmente assistir ao espetáculo das declarações oportunistas de Marco Rubio.